Boa noite, igreja. Graça e paz. Irmã Regina, quanto tempo? Pastor Manuel, tudo bem? Alegria ele ver aqui. Irmãos, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Nós vamos ler do 10, ou do 8 até o 11. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra, porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessar, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Vamos orar? Senhor Deus, nós fizemos pedidos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós oramos pela irmã missionária que vai estudar para se tornar missionária. Nós te pedimos, Senhor, nós nos relacionamos contigo hoje. Queremos te pedir agora, Senhor, que fale conosco, por meio da tua palavra, Deus. Que a tua palavra nos edifique, que a tua palavra nos exorte, que a tua palavra nos pode, Senhor, para que nós possamos parecer mais contigo, Senhor, que é manso, humilde de coração. Queremos aprender mais de ti, Senhor. Queremos caminhar contigo na jornada com o Senhor, Pai. E por meio da nossa fé, que é o que nós vamos refletir nessa noite. Então fala conosco, Deus, que o nosso coração esteja voltado para o teu ensino. A começar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens que fala sobre jornada, né? Jornada. E eu queria tratar do fortalecimento da fé na jornada, porque a fé é o início da jornada, né? O texto de Romanos, ele vai falar que se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, a nossa jornada, ela começa daí. Se nós formos compararmos nossa vida com uma história do Antigo Testamento, ela se equipara muito com a história do próprio povo judeu que saiu do Egito. O povo estava no Egito escravizado, ele clamava a Deus por libertação e Deus trouxe libertação por meio de Moisés. O povo queria salvação, o povo queria libertação, o povo queria ir para a terra prometida. E aí Deus, em sua misericórdia, liberta o povo. A saída do Egito, ela pode ser comparada com a nossa salvação. Quando a gente decide abandonar nossas escravidão de um mundo de pecados que a gente estava enfurnado e atravessa o Mar Vermelho para chegar na Terra Prometida. Só que quando a gente atravessa o mar, a gente encontra o quê? Um deserto. E aí o povo, na história, né, de Êxodo, tinha que atravessar o deserto por 40 dias até chegar na Terra Prometida.
Porém, durante a travessia, houve algumas situações que fizeram ele atravessar por 40 anos. E assim é a nossa vida e a nossa caminhada cristã, assim é a nossa jornada, né? Às vezes a gente tem um encontro com Deus, abandona uma vida de pecados e durante o deserto a gente fica murmurando, porque aparece muito problema e começa a pensar na cebola do Egito, começa a pensar no capim do Egito. A Bíblia fala que o povo judeu, irmão, desejava a cebola do Egito, viu? É por isso que eu falei cebola. Ele desejava a cebola do Egito. E ele começa a pensar no Egito, que ele tinha de escravidão, querendo voltar para lá e não ir para frente. E aí, por conta dessa murmuração, Deus faz com que aquela geração toda pereça e somente a geração vindoura atravesse para a terra de Canaã. E assim é a nossa jornada, a nossa caminhada. E existe, assim como durante a caminhada no deserto, Deus deu instrumentos, ferramentas, meios para que o povo caminhasse no deserto. Deus deu a nuvem para fazer uma sombra e guiar o povo. Deus deu uma coluna de fogo para poder iluminar o caminho para que viajassem à noite. Deus deu o maná para que o povo se alimentasse e não passasse fome no deserto. O povo reclamou do maná, disse que não aguentava mais comer maná. Deus mandou codornizes para o povo. E assim Deus foi provendo as necessidades daquele povo para que eles atravessassem o deserto. E hoje, irmãos, com a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, Deus também dá ferramentas, Ele dá dons para que nós possamos atravessar o nosso deserto até a Canaã prometida, que é a segunda vinda de Jesus, a segunda Jerusalém, onde não vai ter problema, né? E um desses dons, e o principal deles, é a fé. A fé é o pontapé inicial para o começo da nossa caminhada cristã. Teve uma irmã aqui, eu não recordo o nome dela. Ela ficava, pastor, com a irmã Selene. Lembra da irmã Selene? Eram duas irmãs que ficavam aqui, né? A gente ficava no culto de oração. E ela, quando a gente ia ler a Bíblia, ela disse assim, que a palavra de Deus é alimento e a fé é o tempero, né? Porque na hora de ler a palavra, quando você entende o que está escrito, isso se torna mais prazeroso, se torna mais gostoso de ler, né? É Joyce, né? Pela lembrança, a irmã Joyce? Então, a fé, meus irmãos, é o princípio da nossa jornada e é um instrumento. Existe a diferenciação de fé como dom e a fé que salva, né? A gente está tratando aqui da fé que nós precisamos fortalecer, porque é a fé que salva. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, o caminho da nossa jornada, o caminho da nossa reconstrução, o caminho da própria salvação é a fé. Reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente. Ele não é só o único, ele é suficiente. Ele é suficiente. Único e suficiente Salvador da minha vida. Reconhecer isso, declarar isso, é justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. E é nesse momento em que eu declaro isso, que eu abro mão da minha justiça e começo a seguir a justiça de Deus. Eu acho que a maior dificuldade de quem demora a entregar a sua vida a Cristo e a caminhar uma jornada com Cristo é abrir mão da sua justiça, do seu controle e colocar a sua vida na mão e no controle de Deus. E confiar, né? Porque isso é fé.
Eu não coloco porque eu acho que ele vai cuidar. Eu coloco porque eu tenho fé que ele cuida melhor do que eu. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 20. Na verdade, vamos ler do verso 17, Fabrício, por gentileza. Capítulo 5, verso 17, para contextualizar. Assim diz a palavra do Senhor, Jesus falando: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que céu e terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, diz o Senhor, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais encontrarei o reino dos céus. O que o verso 20 está dizendo aqui? É que se a minha justiça, que eu acho que é justo, se a minha justiça não for muito maior do que a dos fariseus e a dos escribas, eu jamais entrarei no reino dos céus. Então eu preciso entregar a minha vida à justiça de Deus, porque eu confiando nele, eu consigo chegar ao reino dos céus. Porque se eu tentar por mérito próprio, fatalmente eu vou perecer. Porque Jesus ele dá alguns exemplos depois disso. Verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Eu não vou nem continuar, né? Porque só por esse, talvez seria bastante difícil uma vida toda tentando cumprir a lei, e fatalmente nós não conseguiríamos por mérito próprio. E ele fala outras interpretações, fala de adultério, de juramentos, de vingança, de amor ao próximo. Então, se a minha justiça, o que eu acho que é certo e que é errado, não exceder muito a dos fariseus, eu não alcanço a salvação. Porém, se eu entregar a minha vida a Jesus, é Ele que salva. Não é mérito meu, não tem mérito meu, não tem mérito o Anderson. Deus não olhou para o Anderson e achou ele um cara simpático para salvar. No momento que ele entrega a vida a Cristo, o sangue de Jesus, que é derramado por causa dele, faz com que Deus olhe para ele e enxergue o sangue de Jesus e diga, filho amado em quem eu tenho prazer. Não por mérito dele, mas pelo mérito de Jesus. É por isso que a fé é um maior tesouro que você pode guardar na sua jornada cristã. Porque é pela fé que eu alcanço salvação. Fé em quem? Em Cristo. No sangue que foi derramado. Eu acreditar que foi por meio daquela cruz, derramando o sangue daquele homem e Deus, que eu fui salvo. A gente pode até encerrar aqui. Porém tem mais, né? Tem mais. Quando nós iniciamos essa jornada, nós começamos a viver uma vida de rotina de trabalho, ocupações com a família, preocupações com esse mundo,
ocupações outras de lazer, porque lazer é bom, né? E aí eu começo a deixar de lado coisas que no primeiro amor que a gente louvou aqui, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, eu não deixava, né? Então, a rotina, quem é casado aí sabe, se você deixar a rotina, ela afasta o casal. Você fica caminhando junto, mas não está junto. Você está do lado, mas não está presente. Você está do lado, mas está resolvendo problema com a cabeça em outro canto. E a outra pessoa está resolvendo outro problema e vocês estão juntos, mas não estão juntos. Quem é casado sabe que a rotina pode tragar. Quem não é casado, mas já tem uma certa idade, também vai perceber isso com os amigos. Quando está na idade do Anderson aí, todo mundo é amigo demais. Rapaz, você é meu melhor amigo. Você tem um melhor amigo, Anderson? Tem? Espero que tenha. Porque se nessa idade você não tiver, você está mal, meu irmão. Mas sabe o que acontece? Você começa a se ocupar com o seu trabalho, você começa a se ocupar com filho, com esposa, com casa. E aí, aquele amigo que você via toda semana, que não tinha nem perigo de você ver toda semana, você vai ver uma vez por mês. E se você fizer como eu, e se mudou para outra cidade, eu comemorei domingo passado, que eu encontrei um amigo meu de infância, que tinha 4 anos que eu não via. Ele conheceu a Lívia domingo agora. Conheceu minha filha agora. Por quê? Porque a rotina afasta, né? E isso acontece com a nossa fé. Isso acontece com a nossa fé. A irmã Riane falou aqui num dos louvores que nós precisamos buscar, né? Buscar o Senhor. Buscar Ele a todo instante, a todo momento. Por que a gente tem que buscar? Porque eu já entreguei a minha vida a Cristo, eu já estou salvo. Porque senão, meus irmãos, a rotina traga para fora. E se a gente vive no mundo e nós não somos cidadãos do mundo, o mundo ele busca te dispersar. Esse aparelho aqui dispersa muito, né? O celular é todo o tempo dispersando. Eu tenho um aplicativo que eu tenho que ficar ligando de meia em meia hora para manter a atenção. Quando eu ligo o aplicativo, eu não mexo mais nele, no celular, para me afastar. Eu tenho que me policiar, porque senão a mão vai lá no celular e dispersa, certo? E com a fé, meus irmãos, é isso que acontece. Por quê? Porque se trata de um ato intencional nosso, de uma busca intencional nossa, de a todo instante nós buscarmos guardar a nossa fé. Porque se nós dispersarmos, é que nem a parábola do sapo. Conhece a parábola do sapo, Fabrício? Se você coloca o sapo na água fervendo, uma panela em água fervendo, o que acontece? Ele se adapta? Não, ele pula, porque está quente. Ele entra e pula. Porém, se você esquentar a água aos poucos, ele morre e não percebe que morreu. Por quê? Porque se deixou levar, se adaptou à situação. Então, a todo instante, irmãos, nós somos bombardeados de informações que tiram a nossa atenção. E aí, nós aprendemos as coisas por 2 formas. Ou por um forte impacto, nós tivemos uma situação tão traumática que aquilo dali mudou a nossa vida. Quer uma para o bem? Entregar a vida a Cristo. Aquilo dali muda a nossa vida. Um forte impacto na nossa cabeça que muda a nossa vida. Metanoia, né, pastor? Estou certo? Metanoia, né? Agora, nós também aprendemos pela repetição. Se todo dia eu ficar repetindo um mesmo ensinamento na minha cabeça, aquilo dali fica sendo incutido na minha cabeça. Isso pode ser usado para o bem. Por isso que o Salmo 1 diz que nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Isso pode ser usado para o mal. A gente fala muito com os jovens que as más conversações corrompem os bons costumes, né? É porque isso tem fundamento bíblico e prático. Então, meus irmãos, como eu posso fortalecer a minha fé na caminhada cristã, na jornada? Primeiro,
devemos alimentar a nossa fé com a palavra do Senhor. Porque quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais eu fico parecido com essa pessoa, meu irmão. Quanto mais eu me relaciono com o Fabrício, eu espero que eu não fique. Mas eu fico mais parecido com o Fabrício, eu começo a falar parecido com ele. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, e Cristo está na palavra de Deus, mais parecido eu fico com ele. Então, eu posso fortalecer a minha fé com o meu alimento espiritual, lendo a palavra. Mas não é só ler, não, é meditar na palavra, é entender, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo aqui nesse versículo. Fala comigo, Deus, é nesse versículo aqui. Eu não quero ler 4, 5, 6 capítulos da Bíblia, não. Eu quero ler mas eu quero entender. Eu quero ler pode ser um versículo. Eu não sei se aconteceu com alguém aqui, mas às vezes a salvação vem com um versículo da Bíblia. Eu quero entender mas que eu entenda, que eu internalize, que eu coloque no meu coração e coloque em prática. Isso é fé. Outra forma de nós fortalecermos a nossa fé, meus irmãos, é por meio da oração. Porque eu vou conversar com Deus, orar é falar com Deus. E quanto mais eu pratico esse instrumento, mais íntimo eu me torno do Senhor. Mais coisas eu tenho para falar com o Senhor. Eu falei do meu amigo de 4 anos atrás, né? Eu não via. Aí a gente se encontrou, a gente não tinha papo, a gente não tinha conversa. Fazia tanto tempo que a gente não se via. Aí a gente começou com, como é que está teu filho, como é que está teu filho? Aí o assunto acabou, falou de trabalho, aí o assunto acabou. Por quê? Porque faz tanto tempo que eu não falava com ele, que acabou o assunto. Mas com um amigo que você está ali caminhando o tempo todo, você tem sempre assunto. Você tem coisas para falar durante o dia. Por quê? Porque você está todo o tempo falando e lembrando de coisas que você quer compartilhar. Com Deus é a mesma coisa. Quando eu chegar em casa, a minha esposa tem todo o relatório do dia para compartilhar comigo. E ai de mim se eu não escutar. Por quê? Porque quer estar junto, quer compartilhar, quer falar. Então, meus irmãos, é a oração que fortalece a nossa fé. Outro meio de você fortalecer a sua fé na sua jornada cristã é o louvor. O que você escuta, meu irmão. Eu já dei esse testemunho aqui, mas tem pessoas que não me conhecem. Eu entreguei a minha vida a Cristo por meio de um louvor. No meu quarto, Deus falou comigo por meio de um louvor do Lázaro. Deus fala por meio do louvor. E quando eu louvo a Deus, eu estou recitando muitas vezes a palavra de Deus. Quando eu louvo a Deus, eu estou me relacionando com Deus. Quando eu louvo a Deus, eu estou me fazendo declarações a Deus. Louvor. Por meio de testemunho, porque tem coisas que só acontecem com o irmão. O irmão vai ter uma relação com Deus aqui que pode me edificar. E eu só vou saber se você falar. Se você não falar, eu não vou saber. Então, por que nós temos testemunhos na igreja? Porque a gente vê Deus agindo por meio de pessoas. Ou não é? Como nós vamos crer, meu irmão, se não tem quem pregue, né? Tem isso, né? Mas eu estou falando de testemunho mesmo. A pregação é outra forma de nós termos a palavra de Deus. Mas eu estou falando de testemunho de vida. Porque o irmão Brito tem uma história com Deus que só ele teve. É autoral, não precisa nem registrar. Ninguém vai copiar. É uma relação que só ele tem, que ele pode compartilhar e edificar a igreja. E também nós podemos fortalecer a nossa fé por meio da congregação. Se as más conversações corrompem os bons costumes, eu acho que o oposto deve ser verdade, né, pastor? As boas conversações virtuosas nos costumes, né? Eu acho que sim. A congregação é estar na igreja, né? É estar na igreja, se relacionar.
é estar no meio de pessoas que têm o mesmo propósito que você, têm a mesma visão que você, que enxerga o Deus que você enxerga. Porque uma hora eu estou edificando o irmão aqui e outra hora o irmão está me edificando. E a gente vai se edificando, né? Uma hora eu estou orando pela oração da irmã no dia 31, eu gravei, viu? Outra hora pode ser eu precisando de uma cirurgia e a irmã orando por mim. E nós fortalecemos a nossa fé, porque quando eu orar e vai dar tudo certo em nome de Jesus, se Deus assim permitir, eu vou, glória a Deus, vou fortalecer minha fé. Por quê? Porque eu orei por uma coisa e Deus respondeu. E Deus respondeu. Então a congregação fortalece a nossa fé. É por isso, meus irmãos, que 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Verso 6, por favor, Fabrício. Verso 6 diz assim: Paulo, ensinando agora Timóteo, jovem pastor, próximo da sua partida, né, do seu martírio, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E para finalizar, irmãos, agora eu estou já chegando para a reta final, eu gostaria de compartilhar uma coisa que normalmente passa quando a gente reflete sobre a fé, que é onde entram as obras sobre a fé, né? Porque tem muita discussão sobre como é que a gente tem fé para a salvação e a gente não faz nada que represente essa fé. Sabe quem falou isso, meu irmão? Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 14, diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que lhe proveito há nisso? O irmão está lá passando necessidade e diz assim: meu irmão, eu vou orar por você. Está em paz. Vai, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras, e te mostrarei a minha fé. E essa discussão, meus irmãos, está por quê? Porque a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são conhecidos pelos seus. Muito bem, a igreja toda está sabendo. Pelos seus frutos, né? Testemunho também. Pelos seus frutos. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Então, a obra de Deus que você faz, ela é fruto da sua fé.
Ela não é condição de você ser salvo ou alguma coisa do tipo, mas é fruto. Tiago diz que se você tem fé, mas não tem nada que represente isso na sua vida, essa fé é morta. Não faz sentido. Porque nós conhecemos os frutos, a árvore pelos seus frutos. Amém? Então a fé, ela tem que ser acompanhada de atos, ela tem que ser acompanhada de palavras, tem que ser acompanhada de intenções, de prática. Senão ela é uma fé oca. Ou então o que o pessoal fala que fé de menos, né? Fé de menos. Então a fé, nas palavras de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Nas palavras de Paulo, a obra sem amor é vazia. Eu estou fazendo trocadilho, viu, irmão? Então o Tiago diz, a fé sem obra é morta. Aí Paulo vai dizer, a obra sem amor é vazia. E o autor de Hebreus vai dizer que a obra sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma depende da outra. Tem que fazer com amor, tem que fazer coisas, né, que justifiquem a fé que você tem. E se você fizer, e se você tiver amor, mas não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Então, meus irmãos, meu convite é que nós, né, a começar em mim, que a nossa jornada seja de fortalecimento da nossa fé. Se tiver alguém aqui que queira começar essa jornada, comece pela fé, acreditando que Deus, lá onde você estiver, ou aqui nesse lugar agora, está falando com você e quer caminhar com você. Porque a partir daí inicia a sua jornada. É a partir dela que inicia a sua jornada. E para os irmãos que começaram a jornada e que precisam fortalecer a fé, Deus nos deu os instrumentos. A palavra de Deus, a oração, a congregação, o louvor, a pregação, tudo isso, o testemunho, tudo isso são ferramentas que Deus nos dá para que nós caminhemos para combater o bom combate, como diz Paulo, e para guardar a nossa fé. Irmãos, Deus abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra na nossa vida. Amém?